Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui contar um testemunho de uma revelação sobre o arrebatamento, né? Um irmão pediu que eu falasse um pouco mais sobre arrebatamento, eu dei algumas sugestões dentro daquilo que eu sabia e eu me lembrei dessa experiência, dessa revelação que eu tive, né? Alguns anos atrás, para ser mais específica, final de 2012 para 2013, essa revelação do arrebatamento, e eu me lembrava que no sonho, e eu vou compartilhar, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração, oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta, eu oro pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55, amém? Mas vamos lá, falando sobre arrebatamento, eu me lembro que alguns anos atrás, isso já tem bastante anos, né? 2013, por aí, 9 anos, né? Eu me lembrava que Jesus ele tinha voltado, retornado, e muita gente ficava, muita gente, eu já contei isso aqui no canal, né? Muita gente ficava. Na verdade, eu tive 2 sonhos, né? Vou contar um e depois eu vou contar o outro, né? Um outro já tem mais a ver com o juízo final. E ali Jesus ele voltava e muita gente ficava, irmãs. Naquela parábola das 10 virgens, né, que é 5 loucas e 5 prudentes, na verdade, nem 50% da igreja subia, era algo assim de 10%, no máximo 15%, eram pouquinhas pessoas de cada igreja da terra dos viventes, né? A igreja na época em que eu estava, que era a igreja que eu congregava na época, lá tinha e tem aproximadamente uns 200, 300 membros. Só para vocês terem noção lá, essa revelação que Deus havia me dado em sonho, estou contando uma experiência minha pessoal, tá bom? Tem nada a ver com doutrina, com Bíblia, eu estou falando de uma experiência minha pessoal que eu tive há anos atrás, tá bom? Só esclarecendo. Então, assim, dessa igreja que eu congregava, irmãs, subia, acho que umas 5 pessoas, o pastor, a irmã do pastor, a esposa do pastor, subiu uma irmãzinha de oração que me forjou na oração e também subiu um irmãozinho que tinha uma deficiência na perna, 5 pessoas, né? E assim, Deus ministrava no meu coração que era de todas as igrejas do planeta Terra. Cada igreja ele pegava um pouquinho de cada igreja. E, irmãs, e o culto funcionava, né? O culto funcionava, a igreja continuava cheia e o ambiente na terra começou a ficar pesado porque o Espírito Santo já tinha saído daqui da terra. E eu me lembro de pessoas de outras fé, né? Umbanda, Candomblé, perseguia os cristãos. E alguns, né, se refugiavam nos montes, nas rochas, nos montes, né, para se esconder, para não serem mortos, clamando por uma segunda chance de Jesus, né, do Senhor, porque não queriam ser mortos e não queriam negar a fé. E ali, irmãs, eu começava a perguntar ao Senhor por que muitos ficaram, né, da igreja que eu congregava na época. E ali Deus falava assim, vou eu te mostrar, vou eu te revelar. Porque eu ficava perguntando, eu falei assim, Senhor, que pecado essas pessoas cometeram? Aí lá tinha uma porta assim, lateral, e eu fiquei ali naquela porta, né? Deus falava assim comigo, vou eu te mostrar, fica em pé nessa porta, como se fosse assim, recepcionar os irmãos, né? E vou eu te mostrar. E quando os irmãos chegavam para o culto naquela noite, era um culto de domingo, os pecados estavam estampados na sua fisionomia, né? Assim na testa, na fronte. E ali, irmãs, eu me lembrava que
chegava uma pessoa e estava escrito assim, mentira. Ou seja, aquela pessoa tinha um hábito de mentir, né? Mentia. Aí chegava uma outra pessoa, aí estava assim, vaidade, né? Vaidade. E eu perguntava ao Senhor, falava, Senhor, que vaidade é essa? É uma vaidade intrínseca, não é uma vaidade de brinco, de batom, de maquiagem, não. Era uma vaidade de valorização do ego, de querer ser melhor do que os outros, de querer se achar mais do que os outros. Tem um ego, né, inflado, né? Essa vaidade do ego, essa vaidade intrínseca. Não é uma vaidade externa, né? Vocês estão me entendendo? Se vocês estão me entendendo, coloca aqui embaixo, irmã, que eu estou entendendo. Não é uma vaidade externa, né? Estou falando de uma experiência, tá bom, irmãs? Aí entrava uma outra pessoa, né? E estava escrito assim, adultério, né? Adulterou. Aí chegava uma outra pessoa e estava assim escrito, desobediência. E eu comecei a reparar que aqueles pecados não eram pecados assim grandes, que nós muitas das vezes rotulamos, né? Não eram pecados assim enormes, como matar, fazer atrocidades. Não, eram pecados, entre aspas, né? Pequenos, intrínsecos do foro íntimo. E ali grande era a tristeza, sabe, amada igreja? E muito triste, né? E eu me lembro que em um outro momento também nessa mesma igreja que eu congregava na época, essa época, irmãs, todos os dias eu ia para monte, eu orava muito, eu jejuava muito, eu assim tinha uma vida de oração, de consagração. E nessa mesma época, né, eu buscava Deus com muita intensidade. E hoje também eu busco, né? Mas naquela época, era uma época assim, diferente. Eu tinha muita sede e ali Deus foi me dando dons e ferramentas, né? Nessa época de muita busca e muita consagração. Hoje eu busco mais assim dentro da minha casa. Eu não subo mais um monte, né? Já passei algumas experiências, né? No monte, né? E você que vai para monte, você pode ir, mas tenha muito cuidado com o monte. Depois eu vou gravar um outro vídeo aqui falando sobre monte. Cuidado, né? Cuidado com animais, cuidado com quem você sobe, cuidado com o dia da semana, né? Então eu tive assim algumas experiências com monte. E hoje eu não vou mais, eu busco mais na minha casa, na igreja, eu busco mais na minha casa, no meu recinto secreto, né, de oração aqui em casa, né. Então assim, nessa mesma época, nessa mesma igreja, eu tive uma revelação do juízo final. E acho que isso eu nunca contei aqui no canal, não. Eu me lembro, irmãs, que nessa época também Deus me deu o dom da palavra, de pregar a palavra, porque eu não entendia nada da palavra, eu não sabia nada da palavra. E ali eu pedi a Deus, né, chorando, para Ele me ensinar a pregar a palavra. Que eu não sabia nada e ainda continuo não sabendo, mas é a graça e a misericórdia do Senhor que me ensina, né, o Espírito Santo que me ensina a falar, né, de Jesus e ganhar almas para o reino. E nessa época eu pedia, né, para Ele me ensinar a palavra, para Ele me revelar, né, os tesouros escondidos na sua palavra. E eu me lembro que eu ia em muitas igrejas, né, comecei a ir a muitas igrejas, irmãs, aqui no meu estado, ir para a região dos lagos e para outros estados brasileiros aqui. E foi uma época assim que cheguei uma época de estar pregando todos os dias, né, devido à busca, à consagração. E às vezes eu ia pregar numa igreja, daquela igreja já surgia 3, 4 convites, né. E eu me lembro que eu havia morrido, eu havia falecido, e foi um sonho, uma revelação do juízo final. Então assim, eu ia em todas as igrejas na vida real, e Deus me deu um sonho na revelação
do juízo final, que eu morria, eu falecia. E ali, irmãs, era o juízo final. Todos, mães, era uma multidão que não dava para contar, todos os povos, todas as línguas, tudo. E era um telão assim, muito grande, muito alto. Era um telão preto, um telão alto, muito grande, muito alto. E nesse telão passava a vida de todo mundo, né? Deus, né? Jesus, né? Que vai julgar, né? Ele me chamava, tô falando de mim, ele me chamava. E ali, irmãs, aparecia naquele telão a minha vida. Eu entrando em igreja, saindo em igreja. Qual era a motivação do meu coração que eu ia pregar naquela igreja? Qual era a mensagem que eu preguei? O vestido que eu tava, a roupa que eu tava. Irmãs, aparecia tudo naquele telão. Inclusive a motivação do meu coração. Não dava para esconder nada, né? Foi assim um sonho muito rápido, mas esses sonhos me marcaram muito, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos voltar ao primeiro amor, à primeira essência, à busca do Espírito Santo, a se santificar cada vez mais, amém? Que Deus te abençoe, espero ter contribuído para a sua edificação. Se te abençoou ou não, coloca aqui embaixo, Pai.